Faz sentido crer em Deus? Argumento cosmológico. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos pedidos que eu recebi para continuar fazendo essa série de vídeos. Eu pensei em desistir de fazer esses vídeos porque o número de visualizações no meu primeiro vídeo dessa série foi extremamente baixo. Mas depois disso, eu vi relatos de pessoas que diziam ter sido ajudadas por meu vídeo. Aí isso me motivou a continuar. Eu gostaria muito que vocês pudessem compartilhar no WhatsApp ou no Facebook esse vídeo com mais pessoas, para que tais pessoas tenham acesso à informação, né? Eu não vou fazer um vídeo longo aqui para esse argumento. Embora eu considere o argumento cosmológico um bom argumento, eu acredito que tem outros argumentos melhores a respeito da existência de Deus do que esse. Mas esse é um bom argumento, um argumento simples, ele é um argumento filosófico, científico, para a existência de Deus. Funciona da seguinte maneira. Premissa 1, tudo que vem a existir tem uma causa. Premissa 2, o universo veio a existir. Logo, o universo teve uma causa. Se o universo teve uma causa, essa causa é Deus. Vamos analisar essas duas primeiras premissas um pouco mais de perto, para que nós as entendamos. Premissa 1, tudo que vem a existir precisa de uma causa. Será que você vê coisas surgindo do nada? É óbvio que não. Se uma coisa veio a existir, nós sabemos que algo anterior a essa coisa lhe causou que viesse à existência. Assim como um homem não pode ser seu próprio pai, também nenhuma causa pode ser seu próprio efeito. Toda causa é diferente do efeito e ela precede o efeito em existência. E se alguém disser assim, a ciência provou que algumas coisas podem vir à existência sem causa. Então o que você pode dizer? Você pode dizer assim, me diga então, que coisa que veio à existência sem causa? Aqui você tem que ter cuidado, no entanto. É possível que alguém tente ludibriar você por apresentar exemplos de uma maneira que aparentemente dê a entender que alguma coisa realmente pode vir à existência sem causa. Mas esteja atento a supostos truques. Só porque você não sabe o que causou que algo tenha vindo à existência, não significa que aquilo não tenha tido uma causa. De qualquer forma, se alguém lhe tentar dar um exemplo de algo que veio a existir sem causa, você pode dizer o seguinte, me responda então, por que só isso veio a existir sem causa? Por que todas as outras coisas também não vêm a existir sem causa? Por que só isso vem a existir sem causa? Então é uma questão interessante. Basicamente, ninguém discorda dessa primeira premissa. Tudo que vem a existir precisa de uma causa. Vejamos então a segunda premissa. O universo veio a existir. A ciência hoje sabe que o universo não é eterno, mas nem sempre foi assim. Até algumas décadas passadas, a ciência simplesmente acreditava que o universo era eterno, estático, não havia tido um princípio. Sempre teria existido. A ciência acreditava que a Bíblia estava errada, já na primeira linha. Gênesis 1:1 diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas filosoficamente isso era um absurdo lógico, ou seja, dizer que o universo era eterno. Por quê? Porque se o universo não teve um começo, então o número de eventos dentro do universo também é infinito. Veja o absurdo que isso implica. Suponhamos hipoteticamente que em um universo eterno, a Terra e os demais planetas do nosso sistema solar sempre tivessem estado girando em torno do Sol por toda a eternidade. A cada volta, no entanto, que Júpiter dá em torno do Sol, a Terra dá em torno de 11 voltas. Mas em um universo eterno, ambos planetas teriam o mesmo número de voltas, ou seja, infinito. Então veja que absurdo isso é. Os dois teriam a mesma quantidade de voltas. Isso é um absurdo lógico, né? Então, no entanto, a ciência hoje sabe que o universo de fato teve um começo há 13,7 bilhões de anos em um evento batizado de Big Bang. Aí você está se perguntando, mas você está defendendo o Big Bang? E eu digo sim. Eu particularmente acredito na teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang não tem nada que ver com ateísmo, tá? Deixar claro isso. As pessoas pensam que você não pode ser cristão e acreditar no Big Bang. A teoria do Big Bang é sobre o princípio do universo. Nada além disso. Por meio de uma explosão. O método como Deus criou o universo não é revelado na Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou o universo. É só isso que a Bíblia diz. Então, se Deus criou por meio do Big Bang, não tem nada que ver com ateísmo isso. Então, o Big Bang, repetindo, não é uma teoria ateísta. Ao contrário. O criador da teoria do Big Bang é um padre católico, ou foi um padre católico, né?
Depois, se você quiser, você pode pesquisar sobre isso. Então, por que se afirma isso? Por que se afirma que hoje o universo teve um princípio? Em termos simples, a ciência descobriu que o universo está em expansão contínua. Então, segue-se logicamente que em algum momento no passado, essa expansão começou. Para ilustrar, imagine um balão que tenha desenhado nele alguns pontos específicos, como se fossem galáxias. Se você soprar nesse balão, você verá que os pontos se afastam. Mas se os pontos se afastam, é porque o balão está se expandindo. Mas entenda que tal expansão não pode, por motivos de lógica, sempre ter estado ativa. Em algum momento essa expansão começou, assim como em algum momento você começa a expandir o balão, né? Do mesmo modo, o universo está em expansão. E estando em expansão, o universo não pode sempre ter estado se expandindo. Ao contrário, em algum momento, essa expansão começou. A teoria do Big Bang, basicamente, é unânime entre os físicos e os demais cientistas hoje. Assim sendo, por milênios, a Bíblia esteve certa, dizendo que o universo começou, e a ciência esteve errada. Agora pergunte-se, de onde veio o universo? De onde veio o Big Bang? Veja o que Fred Hoyle disse com respeito a isso. Ele disse assim: essa é a situação mais peculiar sugerida por muitos astrônomos para representar a origem do universo. O universo deveria ter começado em um ponto específico, de onde a resposta comum e certamente insatisfatória é do nada. Mas como é possível, talvez você se pergunte, que algo surja a partir do nada e por nada, pelo nada? Será que isso faz sentido? Para responder essa pergunta, precisamos entender outra pergunta. O que é o nada? Em termos simples, o nada é a inexistência de tudo. Muitos confundem o nada com o vácuo. Mas atenção, o vácuo é alguma coisa. O vácuo não é o nada. Tá? Então não caiam nesse truque. O vácuo é alguma coisa, o vácuo não é o nada. É uma questão mais metafísica. Vejam essa imagem, né? Aqui vem a questão. O que tem antes do universo? Ou o que tinha antes do universo? O que tem por fora do universo? E a resposta é o nada. Visto que a nossa mente não consegue abranger a substância desse nada, pelo menos vamos tentar entender o que é o conceito do nada. E eu vou usar aqui um exemplo bem medíocre para tentar ilustrar para vocês o que seria o nada. Imagine um jogo de videogame, por exemplo, o Mario Bros. Muitos já jogaram talvez esse jogo, né? Entenda esse cenário como se ele fosse o nosso universo. Agora me responda a pergunta: o que existe por fora desse cenário? O que existe abaixo da linha do solo desse cenário? E a resposta é nada. Por quê? Porque o cenário é tudo que foi criado. O cenário é tudo que existe. Além desse cenário, nada mais existe. Entendeu o ponto? Então, uma ilustração bem medíocre do que seria o nada, mas nos ajuda a entender um pouco. Portanto, agora pergunte: será que, a partir do nada, algo pode surgir? Alguns ateus zombam daqueles que creem em Deus, dizendo que nós acreditamos em mágica. No entanto, uma pessoa que acredita que algo surja a partir do nada e pelo nada, acredita em algo muito pior que mágica. Acredita no impossível. Mas é exatamente isso que o ateísmo implica. Um universo que surgiu do nada e pelo nada. Mas será que a ciência sabe mesmo de onde o universo veio? O filósofo da ciência David Berlinski, em seu livro The Devil's Delusion, Atheism and its Scientific Pretensions, ou seja, em português, o título é mais ou menos assim: O Diabo, um Delírio, Ateísmo e Suas Pretensões Científicas, onde David Berlinski basicamente fez esse livro em uma resposta ao livro de Richard Dawkins, que era Deus, um Delírio. E foi um livro fantástico que o David Berlinski fez. Ele existe só em inglês, é uma pena, mas eu realmente indico que todos leiam tal livro, pois é um livro muito interessante. E ele declarou o seguinte: abertamente ele disse que a ciência não tem a menor ideia do porquê do universo existir. Note, como o universo existiu é uma questão. Por que ele veio à existência é uma questão totalmente diferente. O que acontece? A ciência muitas vezes não entende esse ponto
E muitos cientistas não entendem esse ponto, porque muitos cientistas são filósofos medíocres. É bom deixar isso bem claro. Cientista não é filósofo. Cientista não é teólogo, a menos que a pessoa seja os dois. Então muitos cientistas, eles acham que por explicar o como, eles estão explicando o porquê que algo acontece. Totalmente diferente. São questões totalmente diferentes. Por que algo aconteceu é uma questão. Como ela aconteceu é outra questão totalmente diferente. O porquê envolve questões metafísicas e filosóficas. Então, por que o universo começou? A ciência não tem a menor ideia, só que eles especulam e muitas vezes eles se aproveitam, os grandes cientistas aí, se aproveitam da ignorância das pessoas, tentando dizer para elas que está tudo resolvido, que nós já sabemos de tudo. A ciência não tem a menor noção do porquê que o universo existe. Isso é fato. Assim sendo, nós temos a premissa 1 do argumento. Tudo que vem a existir tem uma causa. Premissa 2, o universo veio a existir, logo o universo teve uma causa. Muitos ateus concordam com as duas primeiras premissas, e então é essencial afirmar que, se você concorda com cada uma das premissas, você logicamente concorda com a conclusão, né? Assim, nós estabelecemos que o universo de fato teve uma causa. Agora, por que afirmar que tal causa é Deus? Por alguns motivos básicos. A causa que deu origem ao universo deve possuir alguns atributos específicos que nós veremos agora. Visto que nenhuma causa pode depender de seu efeito, certo? A causa que deu origem ao universo não está dentro do universo. Ou seja, a causa que deu origem ao universo vive fora do universo, ou está fora do universo, né? O cientista Stephen Hawking declarou que o espaço e o tempo vieram a existir junto com o Big Bang. Veja só nessa figura, tempo e espaço, todos eles, a partir do início ali, vieram a existir junto com o Big Bang. Antes do Big Bang não tinha tempo ou espaço. Assim sendo, se a causa que deu origem ao Big Bang precede o universo, ou vem antes do universo, está fora do universo, e visto que o espaço e o tempo vieram a existir junto com o universo, então nós temos duas características da causa que deu origem ao universo. Ela tem que ser, primeiro, imaterial e atemporal. Por que eu digo imaterial? Porque ela está fora do mundo físico. E além do mais, tal causa deu origem a toda a matéria. Assim sendo, se ela deu origem a toda a matéria, não pode ser material. Então a causa tem que ser imaterial, porque ela precede a formação da matéria e do espaço físico. E ela tem que ser também atemporal. Por quê? Porque ela está fora da linha do tempo. Ela precede a existência do tempo. Então ela é atemporal. Mas não é apenas isso. Conforme eu mostrei no vídeo anterior, que eu fiz sobre a causa primária, visto que um número infinito regresso de causas não é possível, a causa que deu origem ao universo, ela também tem que ser eterna. Assim sendo, a causa é imaterial, atemporal e eterna. Mas não paramos por aqui. Visto que a causa que deu origem ao universo é eterna em existência, e sabendo que tal causa tem que ser poderosa para ter dado origem ao universo, pois somente uma causa poderosa poderia dar início ao universo, se essa causa é eterna e poderosa, e ela conseguiu dar o início ao universo, conclui-se logicamente que essa causa é eternamente poderosa, ou seja, infinitamente poderosa. Uma fonte inesgotável de poder, porque tal causa sempre existiu e tal causa sempre foi poderosa. Assim sendo, o quarto atributo dessa causa é infinitamente poderosa. E aqui vemos imaterial, atemporal, eterna e infinitamente poderosa. E por último, conforme eu mostrei no vídeo anterior, visto que tal causa não pode simplesmente mudar de um estado não causativo para um estado causativo, a menos que decida fazer isso, tal causa tem que ser uma causa pessoal. Só para ilustrar, um interruptor elétrico não pode decidir se autoligar, a menos que alguém, por própria vontade, decida acender a luz. Assim sendo, a causa do universo precisa ser uma causa pessoal, que decidiu fazer isso, decidiu criar o mundo físico. Então nós temos aqui a causa do universo, imaterial, atemporal,
eterna, infinitamente poderosa e pessoal. Eu não sei se você percebeu, mas eu acabei de descrever as características e os atributos do Deus judaico-cristão da Bíblia. Podemos ver isso? João 4,24 diz que Deus é Espírito, portanto Deus é imaterial, assim como a causa do universo. Tiago 1,17 diz que com Deus não há variação da virada da sombra, ou seja, o tempo não muda para Deus. Portanto, Deus é atemporal. Judas, versículo 25, diz que Deus existe por toda a eternidade passada. Assim sendo, Deus é eterno, assim como a causa que deu origem ao universo. Isaías 40:26 diz que devido à abundância de energia dinâmica, Deus é vigoroso em poder. Portanto, Deus é infinitamente poderoso, assim como a causa que deu origem ao universo. E por último, Deus também é pessoal, pois Deus tem pensamentos conforme Isaías 55:8 nos diz, assim como a causa do universo. Portanto, a única explicação lógica para a causa do universo é que ela seja Deus. Então, esse é o argumento cosmológico em termos simples. Isso aqui que eu mostrei para vocês é só uma faísca, é só uma pincelada do que seria o argumento cosmológico. Vocês podem depois, por vocês mesmos, pesquisar um pouco mais sobre esse argumento cosmológico e descobrir mais refutações, o que as pessoas dizem. Mas eu acho um argumento poderoso e você também pode usar com pessoas que você fala que não acreditam em Deus ou que estão em dúvida sobre a existência de Deus. Futuramente eu vou fazer outros argumentos. Como eu falei antes, esse não é o meu argumento preferido, mas eu acho ele um bom argumento a respeito da existência de Deus. And they are reacting this way because they've been properly chastened. You know, when the Big Bang hypothesis became more than a hypothesis, when it became part of the settled body of theoretical physics, a great many physicists said, you know, the universe came into existence 15 billion years ago. It sort of erupted into existence from nothing. And some of the physicists with more than a nodding literary acquaintance with the great texts of Western history said, you know, I've heard that before. Can't place it, but it's got that ring. In the beginning,